Estamos de volta com o Horizonte Debate. E no programa de hoje, abordamos a política ambiental do atual governo. Participe conosco, como o Luiz Cláudio de Lagoa Santa fez, o Juan do bairro Nazaré tem pouquinho tempo, pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 99642-8473. Sua resposta chega para a produção, sua pergunta chega para a produção e a resposta os nossos especialistas colocam aqui agora. E outra coisa, se tem um filhote, um estudante, seu sobrinho, seu neto por aí, que vai fazer Enem no final do ano, eu recomendo assistir esse programa, porque esse debate entre o desenvolvimento, o capital e a preservação do meio ambiente é batata de cair na prova. Neymar, Marina Silva, que o Juan criticou, foi eleita pela Time uma das 50 mulheres mais importantes do mundo durante muito tempo, né? Influenciadoras de conhecimento, de posições políticas. Foi tão ruim assim como a avaliação do Juan? Não foi. E, claro que teve seus erros, teve seus tropeços, não só, eu penso que não como ministra, né, na vida política, ela teve seus tropeços, mas vejo que, comparado ao atual ministro, ele, como Apolo disse, ele parece que veio realmente para trabalhar contra a questão ambiental. Então, vejo que realmente a questão ambiental para o governo não é pauta deste governo, não é foco deste governo. O interesse realmente é desmatar para ampliar a agricultura. Como encarar um argumento? Eu acho que isso talvez seja uma das perguntas mais importantes. Como encarar o argumento, Apolo, Pierre, Neymar, do sujeito que diz que 13, 14 milhões de desempregados precisam de produção, precisa de fábrica, precisa de jogar a mata no chão, precisa de produzir, portanto, inevitavelmente vai ser necessário degradar um pouco. Como encarar, Apolo, esse argumento do sujeito que diz assim, olha, Apolo, você está defendendo uma posição contra os desempregados. Como lidar com isso? Olha, a prioridade nossa para gerar emprego num mundo que está gerando tecnologias, né, é a educação. E é o governo que está tirando verba da pesquisa, verba da educação. Então, primeira coisa, tem que priorizar a educação, porque nós não queremos trabalho escravo, queremos trabalho de autodesenvolvimento tecnológico, para aumentar a produtividade, etc. Agora, o que eu acho mais contundente é o seguinte, antes de existir o ser humano no mundo, segundo a Bíblia e segundo os cientistas, né, porque houve uma cosmogênese, uma cronologia na formação do mundo, o ser humano veio por final. O mundo produzia alimentos para todos os animais, todas as plantas, a partir do sol, a partir da fotossíntese. Então, havia alimento espalhado por todo o planeta, as pessoas podiam andar, os animais, todos tinham comida, os peixes tinham comida, não produzia lixo nem esgoto. Era a economia natural ou ecologia, a mesma coisa. Por que depois que surgiu o ser humano, começou a produzir lixo, esgoto, desmatar, usar agrotóxicos? Ou seja, é uma loucura que está acontecendo. Então, a forma de satisfazer a necessidade humana e dos animais é não desmatar, é você ter uma economia ecologizada. Você pode aumentar a produção, distribuir, acabar com o sofrimento das pessoas, sem desmatar e sem usar agrotóxicos, desde que a gente tenha inteligência suficiente e use tecnologias saudáveis e a gente mude o perfil da nossa economia. Essa economia que tem aí, ela é suicida, ela leva à guerra, ela está levando à destruição da Amazônia e isso não vai acabar bem. Pierre, insisto, como que esse argumento do Apolo, ele encontra uma digressão, uma oposição no sujeito que quer de todo jeito resolver o problema de 14 milhões de desempregados? Ciência, tecnologia, desenvolvimento, valor agregado, desenvolvimento como desenvolvimento educacional como base da sustentação. E se esse sujeito desenvolvimentista, ele insiste em dizer que educação é um negócio que demora, o povo está com fome agora? Eu acho que ele entra num contrassenso, né? Não é possível, né, você pensar que você, ampliando as fronteiras agrícolas, vamos assim dizer, simplesmente substituindo a mata por novas pastagens ou por área de plantação, sendo que nós, com pesquisa e desenvolvimento,
com tecnologia associada, com ciência, nós temos com formação de pessoas, nós exportamos cérebros, né? Nosso país perde a cada ano várias e várias pessoas de altíssimo conhecimento porque não encontra aqui no nosso país uma capacidade de desenvolver na sua área tecnológica. Novamente, Neymar, como lidar com uma imensa massa de população, por exemplo, da cidade de Mariana, que hoje clama pela volta da mineração porque essas pessoas estão sem emprego. Ou seja, a conversa ambiental não está funcionando. Tem que voltar a minerar porque eu estou sem dinheiro. A gente entende que para o desenvolvimento muitas vezes precisa de minerar também. A gente não é completamente avesso à mineração. Você pode minerar de maneira sustentável, né? Agora, a gente não pode pensar, eu vou cortar a mata para dar emprego. Quem disse que o povo da cidade vai para o campo plantar? Não acredito nisso. Então, eu vou ampliar a agricultura para dar emprego? Será? Quando esse sujeito lá em Mariana fala isso, Apolo, significa que o capital venceu? Quando esse sujeito acha de todo jeito que tem que parar com essa conversa de ambientalismo e vamos colocar de novo a máquina para funcionar? Não, eu acho que está havendo a maioria da imprensa, por exemplo, o general Heleno vem aqui, ele vai fazer palestra na FIENG, Federação da Indústria, que é a mineração. O Pimentel não saía da FIENG, que é do PT. Você teve a visita da Marina aqui, vai lá na FIENG. Ou seja, quem está comandando Minas Gerais é a mineração. E aí vai a imprensa, que a mineração é o setor mais rico, e eles passam dinheiro para a imprensa, para todo mundo, né? Você está vendo o seguinte, Minas Gerais está sendo humilhada por um sistema neocolonial de economia que é só exportar, exportar, exportar. Você está exportando minério e exportando emprego. Você não está gerando emprego aqui, porque você não está produzindo os equipamentos, né? Aqui, agregando valor à produção. E aí nós perdemos o Rio Doce, nós perdemos o Paraopeba, estão perdendo o São Francisco, e respirando e comendo agrotóxicos, que gera câncer, as pessoas estão desempregadas. Qual é o resultado da mineração em 500 anos de Brasil? Aonde que estão os locais minerários que ficaram riquíssimos? Você tem Ouro Preto, que construiu aquela maravilha, mas hoje vive o turismo. Ouro Preto é um lugar até pobre, se você pensar bem, apesar de ter ainda capacidade de mineração. Você vê Raposa, você vê Sabará, você vê toda essa região do quadrilátero ferrífero mineiro e do ouro, Diamantina, são regiões que a única alternativa agora está sendo o turismo. Então é um engano das pessoas, as pessoas estão sendo enganadas por um discurso falso, porque estão sendo, a mídia está dominada por eles. Eu acredito que a FIENG e as mineradoras, eles não têm moral para falar nada depois do que aconteceu em Mariana e em Brumadinho. No entanto, os ambientalistas que lutam para revitalizar o rio, para voltar o peixe, para que a pessoa tenha água de boa qualidade, porque os rios estão secando e estão cheios de esgoto, elas são perseguidas em todos os locais. Então, nós estamos vivendo um episódio que mostra a maldade do poder instituído sobre o capital. Eu vou repetir a mesma pergunta que fiz para o Apolo para vocês dois, eu acho que essa é importante. Quando o sujeito que é da cidade, que está vendo a cidade dele sendo cavada, Itabira, eu acho que é um ótimo exemplo disso, né? O Cauê que terminou no poema de Carlos Drummond de Andrade. Quando esse sujeito clama pela volta da Samarco, o capital venceu, Pierre, Neymar? Olha, eu diria assim, as pessoas em Mariana, por exemplo, essas que estavam ali, que tiveram tudo dizimado, destruído, perderam a sua identidade. Acho que isso, para mim, que estive lá junto com uma comissão da OAB e vejo essas pessoas se integrando a uma área, uma comunidade, e elas passam a ser identificadas por um número, sendo que lá, na comunidade delas, naquela vida que elas tinham hortaliças, peixe, Neymar, e virou número. Eu me lembro, acho que a Apolo estava com a gente, sentado nesse lugar onde eu estou, um representante da Caritas, vinculado à Arquidiocese de Belo Horizonte, dizendo que essas pessoas que perderam tudo são hoje mal vistas em Mariana. Ou seja, o meu emprego acabou por causa do seu sofrimento. Né? Então, hoje a gente não tem mineração aqui por causa do seu sofrimento. Eu insisto nessa pergunta. Quando o sujeito ele
clama pela volta da mineração, porque ele perdeu o emprego. O capital venceu? Venceu, Neymar? Eu não digo que venceu, mas eu digo que, infelizmente, a população ela é imediatista. Né? Então, quer logo isso, e a gente entende. Eu estou passando fome, eu estou sem emprego, a gente consegue entender isso. Né? É uma falta do governo. Né? A gente tem que trazer alternativas para essas pessoas, a gente tem que trazer alternativas para essas cidades. Você vê a mineração em Ouro Preto tanto tempo. O que de riqueza que ficou em Ouro Preto? O que ficou de riqueza em Mariana? Se você pega lá uma Lego, lá num outro país, que o país é desenvolvido e traz riqueza para o local, enquanto no nosso país não consegue trazer riqueza, a mineração, o povo é pobre, a cidade é pobre, o que acontece? Por que a riqueza não fica naquele lugar? Por que o Ouro Preto, com tanto ouro que já saiu dali, nós não temos até um metrô ligando a Belo Horizonte ou autopista? Por que estamos nessa condição ainda, com tanto recurso que poderia gerar e foi levado? Ô, Neymar, há 50 anos ou 40, o Brasil era mais desenvolvido que a China. Compara o Brasil com a China. Eu acho que a gente não pode deixar de dar a China como exemplo. Claro que não é igual, tem outras histórias, mas a China levantou. A China despertou. A China hoje é um país respeitado no mundo que tem um poderio econômico, social, um povo e que está se orgulhando do seu país. E o Brasil hoje está de cabeça baixa. O Brasil hoje é um país triste, um país que está com muito sofrimento. Eu até, se esse governo desse um bom resultado, eu não ia ficar triste. Mas eu não vejo que esse caminho que ele está seguindo vai levar a isso. Como que eu posso achar que vai dar certo se não respeito o índio? Por exemplo, quem está apoiando as mineradoras em Minas Gerais? É o governador Zema, que foi eleito no mesmo movimento que elegeu o Bolsonaro. Eles vêm aqui do lado das mineradoras. Nem o caso da Serra da Piedade, né, que é um monumento religioso, eles respeitam. Não respeitam a história de Minas, né? Eu vou voltar contigo nessas perguntas para um quarto bloco. Chama esse filhote que está fazendo Enem no final do ano. Continue com a gente. Até daqui a pouco.